Boa noite. Bem-vindos ao seminário Mitos do Contemporâneo. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à Caixa Cultural por apoiar esse projeto e a Automática, toda a sua equipe, pelo excepcional trabalho de produção. Ao longo de 6 mesas, até o dia 12, a gente vai debater, então, 6 mitos do contemporâneo, aqui entendidos como truísmos, lugares comuns ou pressupostos pouco examinados a respeito desse estranho objeto que é a contemporaneidade por um lado e a arte contemporânea por outro, desses dois estranhos objetos. Por um lado, então, esses mitos são como na condição de lugares comuns, esses mitos são enunciados que nos envolvem e na verdade nós nos envolvemos no ato de reproduzi-los cotidianamente. Mesmo talvez quando nós recusemos alguns desses mitos, talvez nós recusemos um pouco daquela maneira ambivalente de um fetichista. Eu sei bem que é um mito, mas ainda assim. Por outro lado, o mito funciona também como uma espécie de substituto da história, ou dessa historicidade difícil própria do contemporâneo, que eu acho que vai ser um dos assuntos dessa mesa hoje. Como tantas coisas, né, no contemporâneo, esses mitos nos aparecem um pouco como autoevidentes, né, como imediatos. E às vezes, por isso mesmo, eles nem aparecem, o que não quer dizer que os seus efeitos não sejam sentidos. Portanto, discutir um mito nesse contexto, antes de mais nada, é estranhar o mito, quebrar com a sua naturalidade. E é por isso que nessa mesa de abertura do seminário, a gente começa com esse que é talvez o mais autoevidente dos mitos que nós formulamos, o contemporâneo é agora. E para apresentar a mesa, o tema da mesa e os convidados, eu passo a palavra para o Rafael Cardoso, que foi o co-curador junto comigo desse projeto. Obrigado. Boa noite. Também tenho que apresentar meu co-curador, Sérgio Martins. Estamos aqui, de fato, para discutir essa questão dos mitos do contemporâneo. Queria agradecer também a produção eficiente e discreta e sempre excepcional da Automática, que não nos deixou ter nenhum trabalho. Eu não sei se todos receberam esse folder com as informações. Todo mundo recebeu, porque eu queria, pelo menos, repassar aqui as proposições básicas que a gente vai discutir hoje. O método de organização aqui vai ser da seguinte forma. Vamos ter uma intervenção de 10 minutos individual de cada um dos participantes, cada um dos 3 participantes. Depois teremos um debate de cerca de uns 45 minutos entre os integrantes da mesa. E no final teremos perguntas, vamos abrir para perguntas do público. Mas eu peço que o público guarde as perguntas para o final. E vamos tentar privilegiar essa instância, essa oportunidade rara de ter essas pessoas em debate aqui na mesa. Então deixa eu repassar rapidamente o tema do dia de hoje. A proposição que nós colocamos para nossos debatedores. O contemporâneo agora. O contemporâneo é quando? Quando começa e quando termina. Eliot Sick é considerado um nome fundador da arte contemporânea, mas quando ele morreu em 1980, nem eram nascidos grande parte dos artistas que atuam hoje. Sem falar de Duchamp, aclamado como pioneiro e precursor da contemporaneidade, sem ser contemporâneo de ninguém com menos de 42 anos hoje. O próprio ano de sua morte é emblemático, 1968. Até onde se estenderá a noção da arte contemporânea, antes que seja esgarçada impossivelmente pela duração do período abrangido? Contemporâneo é a mesma coisa que a atualidade na arte? Nesse caso, por que há artistas vivos, atuantes, que não são considerados contemporâneos? Existe alguma coerência reflexiva que embase o conceito de contemporaneidade? Ou seria apenas uma questão de sociabilidade e pertencimento a um meio, uma identidade no sentido antropológico? Em outras palavras, como determinar se somos ou não contemporâneos do contemporâneo? O contemporâneo tem sua história. Como o termo foi empregado no passado? Qual sua relação com o moderno e com o modernismo? Como situar o sentido do contemporâneo em uma cultura pós-moderna definida por noções de simultaneidade e multipresença?
marcada pela experiência constante de compressão do tempo, na qual já foi anunciado o fim da história e roteirizado o fim dos tempos. E na arte, teria o fim das vanguardas condenado o contemporâneo a ser uma repetição esmaecida das manobras modernas? Para debater esse tema hoje, temos aqui a ilustre presença da nossa convidada internacional, Bryony Fair, que é historiadora da arte, é professora na University College de Londres e autora de diversos livros, dentre os quais On Abstract Art, The Infinite Line, Eva Hessa's Studio Work. Temos também, ao meu lado, Valtércio Caldas, que dispensa apresentações, mas é um dos artistas mais importantes do mundo hoje e certamente do Brasil. Estudou no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e tem um longo percurso passando por exposições bom, vocês têm a lista completa aí, são tantas exposições em tantos lugares tão importantes que eu não vou gastar tempo repetindo todos os lugares onde Valtércio Caldas se expôs. E ao meu lado aqui, Márcio Doctors, curador da Fundação Eva Clabin, idealizador do espaço de instalações do Museu de Açude, ambos no Rio de Janeiro. Márcio, curador, também autor, um dos importantes curadores no Brasil hoje. Então, sem mais demora, eu vou passar a palavra para Bryony Fair, que vai abrir os comentários dela. Bryony, please. Yes. Well, first of all, I'd like to thank Sergio and Rafael for this invitation and everybody involved. I'm really delighted to be here. Eu gostaria de agradecer ao Sérgio e ao Rafael por terem me convidado. É um grande prazer estar aqui, estar nesse painel aqui hoje. I want to start with an anecdote. Eu gostaria de começar com uma anedota Told by the conceptual artist Mel Bochner. que me foi contada pelo artista conceitual Mel Bochner. He's told it many times. Ele conta essa história várias vezes. In the mid-60s, he and his friend Robert Smithson were crossing a street in Manhattan. Como ele e um amigo, Robert Smithson, em meados dos anos 60, estavam atravessando uma rua em Manhattan. And they ran into the abstract artist Ad Reinhardt, who accosted them. E que deram de cara com um artista abstrato, Ad Reinhardt, que simplesmente os colocou contra a parede. Abstract artist Ad Reinhardt, so-called Mr. Pure, political leftist, says to them quite aggressively. Então, o Ad Reinhardt era um artista de esquerda, o assim chamado Senhor Puro, e que simplesmente foi bastante agressivo com eles. And Reinhardt says, the trouble with you guys is that you can't choose between Malevich and Duchamp. E chegou para eles e disse, o problema de vocês é que vocês não sabem escolher entre Malevich e Duchamp. So taken aback, Bochner and Smithson sort of shrug their shoulders and say, why the hell would we want to? E aí, Bochner e Smithson simplesmente se deram de ombros e disseram, mas por que a gente deveria ter que escolher? So I take that to be a kind of primal scene, within the primal scene that is conceptual art of the 1960s and 70s. E eu acho que isso deveria ser como se fosse uma base para a gente compreender a arte conceitual nos anos 60. As if this question that for Reinhardt had some kind of aesthetic and ethical imperative was no longer relevant in the now. Como se essa questão que era tão fundamental para Reinhardt não fosse mais, não tivesse mais relevância no aqui e agora. That choice and what it stood for had no relevance. Como se essa escolha não tivesse relevância. And that sense of its irrelevance still informs, I think, and shapes our present sense of the contemporary. Esse sentido de irrelevância, de certa forma, ainda forma o nosso conceito. At the very start, it seems to me important that the term contemporary is the subject of a certain kind of ambivalence. Eu acho que, a priori, é importante que a gente possa compreender que o termo contemporaneidade tenha uma certa ambivalência. It's a two-sided problem, at least. É um problema com dois lados. There's contemporary art, Nós temos a arte contemporânea, which is quite easily
easy to dismiss, perhaps too easy as the reified invention of art institutions and the academy. Que, por um lado, você tem a arte contemporânea, que é fácil pode ser muito simplificada, como sendo a invenção das instituições e da academia. But there's also contemporary, and in the word contemporary, in contemporary art, that means to be of its time. And the most Mas o conceito também de contemporâneo, de arte contemporânea, que significa ser do seu tempo. And of course, the most interesting accounts of the contemporary in that sense, Giorgio Agamben, for example. E, por exemplo, os relatos de Agamben, por exemplo, com relação a essa questão da noção do contemporâneo, have shown that the art that is most of its time is necessarily out of step with it, sort of out of its time. demonstrou que, de certa forma, a arte que de fato é do seu tempo, na verdade, está defasada em relação ao seu tempo. So here we're talking already not about the rarefied object of contemporary art, but contemporaneity. Aqui, então, não estamos mais falando sobre o objeto da arte contemporânea, mas a contemporaneidade. So contemporary art and contemporaneity are kind of twin terms. Então, a arte contemporânea e a contemporaneidade, de certa maneira, são termos gêmeos. Twin terms that can't be separated from one another. Aqueles termos que não podem ser separados um do outro. You could see contemporaneity almost as contemporary art's double. É como se fosse o seu duplo, Even a kind of double agent, como se fosse um agente duplo, the kind of spy that, works for both sides. aquele espião que trabalha para os dois lados. So contemporaneity is not just in thrall to presentness, but attuned to its own kind of historicity. Então, a contemporaneidade não está apenas sintonizada com o presente, mas também com a sua própria historicidade. So not only does this presuppose that history is at stake in the contemporary, but that the contemporary has itself been historically formed. Então, isso não pressupõe apenas que existe uma questão da história dentro do contemporâneo, mas também que o contemporâneo foi formado historicamente. But more than that, I think the idea of contemporaneity points to a certain coming into being, embedded in its own time. Mas o conceito também de contemporaneidade também tem a ver com algo que está para se formar, para nascer dentro do seu próprio tempo, permeado pelo seu próprio tempo. So it's not just about being tied to its own time, whether it's the 70s, the 80s or now. Não é uma questão apenas de estar ligado ao seu próprio tempo, seja nos anos 60, 70 ou agora, But a process that's mas tem a ver com um processo open, que é necessariamente aberto. and that suggests that the meaning of art doesn't reduce to its moment of origin. E que sugere também que o significado da arte não é reduzido ao momento da sua origem. It's not about the moment the artwork comes into the world, but that it's Não é o always momento in em que the surge a arte, process of being made. mas e sim o fato de estar sempre num processo de feitura. So what I de want to criação. try and get at is the sense that the contemporaneity of the artwork isn't about when it's made, Então, o que eu quero dizer é que a contemporaneidade da arte não tem a ver com o momento em que foi criada. but that it's always in the process of negotiating. Ou existe its own sempre um processo contemporaneity. de negociação com a sua própria contemporaneidade. Now, in that sense, all art always was and always is contemporary. Então, dessa forma, qualquer tipo de arte sempre foi e sempre é contemporânea. Which may make the whole concept too baggy, too roomy, O que faça com que talvez o conceito se torne muito vago, but at least gets us away from a kind of narrow periodization. of mas the term. nos distancia pelo menos de uma periodização estreita. So in this sense, what I'm trying to get at is that contemporaneity isn't actually what ties art to its own time. And Então, a it's contemporaneidade não é a arte, não é uma arte que vai se ater ao seu tempo,
nor is it what makes it universal. Nem é o que faz com que a arte seja ou se transforme em algo universal. But it's another word for art's contingencies, Mas tem a ver com... É uma outra palavra para as contingências da arte, which are always mobile, que sempre são móveis, unstable, instáveis e precárias. So I want to frame the question slightly differently, if I may. Então eu gostaria de enquadrar essa pergunta de uma forma diferente. To ask what is contemporary is to ask what is it that enables art both to make its own world and to be open to the world outside it. Então, fazer uma pergunta. O que é contemporâneo é perguntar o que é que permite à arte, tanto por um lado, criar o seu próprio mundo, como também estar aberto para o mundo. So what makes the artwork contemporary, I think, is that it's both, structurally and symbolically Então, resilient, existe uma resiliência simbólica e estrutural, por um lado, and it's kind of acutely sensitive e é extremamente sensível to the outside of itself at the same àquilo time. que está fora dela ao mesmo tempo. So the more precarious that kind of relationship, that paradox, the more powerful Quanto art's mais- contemporaneity becomes. Quanto mais precário esse paradoxo, mais resiliente se tornará a arte contemporânea. I think what that means is that contemporaneity becomes a valuable term if it both points to the condition of art that lets the world in, as well as the resilience of certain symbolic systems and structures that characterizes that art. Então, isso significaria dizer que a contemporaneidade é um termo valioso, porque, por um lado, você tem a condição da arte de permitir que o mundo entre, assim como existe uma resiliência de um certo sistema simbólico e de vocabulários que simplesmente não desaparecem. And I suppose what interests me is how certain kind of modern and postmodern strategies Então, o que me interessa são essas estratégias modernas e pós-modernas, and even morphologies. e mesmo as morfologias. It's not so much that they're just specific to their own time. The point is they refuse to go away. Então, o que importa não é o fato de serem específicos do seu tempo, mas o que importa é o fato de se recusarem a desaparecer. One could say that within modernism there were certain kinds of formal vocabularies. Então, say, poderíamos dizer que no modernismo existem uma série de vocabulários formais, say those that attach to geometric abstraction. por exemplo, relacionados à geometria abstrata, You could say that within postmodernism ou dentro do pós-modernismo, there were models of performativity, havia modelos de desempenho, of appropriation, de apropriação, of institutional critique, de crítica institucional. all of which could be traced back to E that todos seminal moment in the 1960s. Poderiam ser rastreados de volta para aquele momento fulcral nos anos 60. But I guess I'd want then to go back to the Reinhardt type Mas eu question queria that I voltar began àquela questão de Reinhardt que eu mencionei no início. because you could say, if you're pretending to be Ad Reinhardt, the Porque você problem, poderia dizer, se você quisesse ser o Ad Reinhardt, the problem with contemporary art is that it can't choose É o between problema. its histories. da contemporaneidade, que ela não tem como escolher entre as suas histórias. It can't choose between those different versions of itself. Então, ela não tem como escolher entre as diferentes versões de si mesma. And I think the answer, of course, is why should it have to? E a resposta, é claro, deveria ser por que ela deveria ter que escolher. As it happens, much of the most contemporary, can't say this myself, Nem eu consigo dizer a palavra.
the most contemporary, the most intense contemporaneity Então, até mesmo a contemporaneidade mais intensa that one finds within contemporary art que nós encontramos dentro da arte contemporânea is when some of those vocabularies that seem so internal to modernism que acontece quando alguns vocabulários que parecem tão internalizados no modernismo somehow turn inside out and become purely extrinsic. de certa maneira, são virados ao avesso e se transformam em algo absolutamente extrínseco. I want to end with another question, which is, what is it that holds the contemporary together now that... Então, outra questão seria, gostaria de terminar com ela, o que faz com que o contemporâneo permaneça, permaneça. So what holds the contemporary together when even its medium is far from specific any longer? Como é que ele permanece até mesmo quando o seu meio não é nada específico? We may be looking at an object that's made, we may be looking at a Podemos ver um objeto, por exemplo, que foi criada, foi feita, ou uma situação que foi criada. But in a sense, even when it's a situation that's made, Até it's mesmo not a physical object. Quando é uma situação que foi criada, ou seja, não é um objeto, I think what's at stake is something in the making. o que importa nesse caso é algo que está dentro da sua feitura, do seu processo de criação. And by trying to think of the contemporary as being in the making, E ao pensar no contemporâneo como algo que está sendo feito, I mean both conceptually, tanto do ponto de vista conceitual, so incomplete, incompleto, unfinished, and the specific ways in which a work might be e formas específicas made, através physically or das otherwise. quais um trabalho poderá ser feito fisicamente ou de outras formas. Contemporaneity, I think, just a final comment, if it's worth talking about, it has to be about making some kind of aesthetic and ethical claim for art. Eu acho que para que o contemporâneo valha a pena, é preciso que ele esteja presente numa defesa ética ou estética em relação à arte. So far from being its market-driven, empty twin, Em vez de ser o seu gêmeo levado pelo mercado comercial, even if it's vazio, inevitably bound up with it, muito embora inevitavelmente possa estar ligado a isso, the critical value of contemporaneity o seems valor to me crítico da contemporaneidade to be its capacity for pure contingency. me parece a sua capacidade de uma pura contingência. So it allows the accumulation of time to be Permite embedded in it. Que o acúmulo do tempo permeie a contemporaneidade. So it's the opposite of the universal or the É o essential. oposto daquilo que é universal ou essencial. And not just pastime either. E também não é um tempo que passa apenas. So if you want to pin me down to answer the question of what holds the idea of contemporaneity together, Então, se eu tivesse que resumir aquilo que o que resume realmente a noção de contemporaneidade, I would want to say, I think, the not yet known, eu diria talvez aquilo que ainda não é conhecido, the not yet known, which could also be the long forgotten. que também poderia ser aquilo que foi esquecido há muito tempo. I'll end it there. Thank you. Termino por aqui. Passar a palavra para o Márcio Doctors. Antes de mais nada, eu queria agradecer aqui a presença do público, que eu até fiquei surpreso, que me deixa extremamente, assim, diante de um cadafalso, né? A gente fica inseguro aqui olhando para essa gente toda. Mas
Eu queria agradecer também à Caixa, especialmente ao Sérgio e ao Rafael pelo convite, à produção da Automática, enfim, e a todos vocês. É um pouco difícil falar depois da Bryony Fair, mas eu vou tentar, porque eu acho que ela cobriu aspectos extremamente importantes e interessantes que provavelmente a gente deve poder retomar depois e que, de alguma maneira, me surpreende que eu consiga encontrar alguns pontos de comunicação com o que eu vou falar, que eu acho que é um pouco mais genérico, talvez, mas, enfim, eu escrevi e, sem querer ser chato, eu vou ler para vocês. A história da arte é feita de paradoxos. Mas gostaria de esclarecer que, para mim, o paradoxo é uma manifestação do fluxo que subterraneamente permeia o desenrolar dos fatos no tempo. Pensar o paradoxo como uma instância do fluxo é buscar entender que o movimento do tempo não é unidirecional, mas que ele comporta uma pluralidade de direções, produzindo movimentos de origens distintas de tempos, como superfícies contínuas entre si, como se fosse a fita de Möbius, né? E nós, muitas vezes, por uma necessidade de linearidade do pensamento ou por receio de ficarmos sem respostas aparentemente claras e definidas, evitamos pensar a partir do paradoxo. Em outras palavras, quando busco retraçar o percurso entre o Renascimento e os dias de hoje, noto que muito do que foi sendo enunciado como ideário da arte renascentista realizou-se através de um processo em que, séculos depois, ao se contestar o que era afirmado, confirmou-se o que era negado. Muitas vezes, o que nega cria o caminho para a afirmação do que se nega e vice-versa. Questiono-me, por exemplo, como o conceito de arte como cosa mentale enunciado por Da Vinci pôde ser realizado de fato 5 séculos depois, quando foi desfeita a noção de representação naturalista clássica, do qual ele foi um dos preconizadores. Como isso é possível? Como é possível que para a arte se firmar como produção mental, foi preciso dissociar o olho da mão, rompendo com um treino da mão pelo olho, tal como indicado por Duchamp. Para Leonardo, a arte é coisa mental. Isso é uma pergunta. Será que é porque é preciso um adestramento tão intenso do cérebro para que a mão siga o olho e ludibrie nossa percepção, fazendo-nos crer que o que é representado é igual à representação? Ou é coisa mental porque acreditava que o artista é um intelectual capaz de produzir uma percepção tão refinada da realidade quanto o filósofo, o teólogo ou o matemático, que não usam as mãos para trabalhar? Mas o artista não deixou de usar suas mãos, ao contrário, ele adestrou, a ponto de enganar a percepção, por isso que ela é coisa mental? Talvez. Mas não creio que era isso que Da Vinci quis dizer. Acredito que sua intenção imediata, e no contexto de sua época, era de afirmar a arte como uma produção intelectual no mesmo nível que a poesia e a música. Mas foi necessário que Duchamp desfizesse a prática artística de Leonardo para reconfirmar o conceito de arte implícito na frase de Leonardo, dando assim um novo rumo para a arte
que nos influencia ainda hoje. Mas isso só foi possível graças a uma mudança de espaço que gerou uma mudança conceitual que foi provocada pela saída do artista impressionista do ateliê, consumando-se assim os cânones da representação naturalista clássica. Explico. Foi preciso que o artista deixasse de pintar o que sabia das coisas na clausura do seu ateliê para pintar o que via e descobrir que o que se vê não é igual ao que se sabe das formas das coisas, porque a incidência da luz altera o contorno da forma, nos indicando dessa maneira que não há uma ideia, um modelo, uma matriz original, uma forma que gerencia as formas do mundo tal como imaginou Platão. Mas, ao contrário, que a forma é mutante, movediça e se metamorfoseia. A forma deixa de ser algo fixo e os impressionistas ferem a representação de maneira precisa e eficaz a ponto de dissolver o quadro como reflexo da realidade externa e fazer dele uma realidade em si, como proposto mais tarde um pouco pela obra de Cézanne. Eis aí um paradoxo. A afirmação da representação desfaz a representação. O artista impressionista queria ser fiel à exterioridade e descobre que a luz, ao passear pelos corpos, ou melhor, os corpos como emanação de luz, são pura imagem em constante mutação. Descobriu-se então que a imagem é uma coisa em si. Tem vida própria. Pode-se então inventar o cinema e a arte moderna. A imagem não é virtual. Ela é tão real quanto reais são as coisas. Esta foi uma mudança radical que estabeleceu novos parâmetros para as artes visuais, reafirmando-a como sensação. Foi neste momento que foi dado o grande salto de transição para a arte moderna, que, a meu ver, foi mais além do que estabelecer que o quadro seja uma realidade fechada em si mesma. Ao cortar os vínculos com a realidade externa, afirmando a obra de arte como uma entidade voltada sobre seus limites internos. Eu absolutamente não quero minimizar este fato, ao contrário, ele tem uma relevância fundamental. Mas dessa apreensão de corte ou interrupção, introduzido pela arte moderna, deslizo uma questão que não quero deixar escapar e que julgo de igual importância, que é a noção de revolução atrelada à ideia do novo, que deu origem aos movimentos de vanguarda do século XX. O conceito moderno, na minha apreensão, a ideia de vanguarda na arte moderna, que rompe radicalmente com o passado, está vinculada à ideia de revolução, tal como nos mostra Hannah Arendt no seu livro sobre a revolução, ao analisar o conceito moderno de revolução. Abre aspas. O conceito moderno de revolução, inexoravelmente ligado à noção de que o curso da história começa subitamente de um novo rumo, de que uma história inteiramente nova, uma história nunca antes conhecida ou narrada, está para se desenrolar, era desconhecido antes das duas grandes revoluções no final do século XVIII. Só para localizá-los, essas duas revoluções que ela está se referindo são a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Foi aí que foi introduzida a palavra revolução.
E até tem, já que você contou uma anedota, vou contar uma outra, que essa palavra revolução, ela surge inclusive de um diálogo entre o Luís XVI e um dos ministros dele, que ele, diante da situação da queda da Bastilha, ele pergunta, é uma revolta? E o ministro dele responde, não, é uma revolução. Foi a primeira vez que essa palavra foi usada nesse sentido, porque até então revolução era uma questão astronômica, a revolução dos corpos celestes. A ideia do novo, como sendo revolucionária, visava uma transformação planejada do futuro. O novo era entendido como a força capaz de nos guiar em direção a um futuro melhor, pensando o tempo de forma linear. Esse modelo apresenta um esgotamento já a partir dos anos 60, mas fica mais claro num certo momento dos anos 80, quando se decreta, de forma equivocada, a meu ver, o fim da história e o fim da arte. Porque ao se entender o novo como tendo um começo, acreditava-se naquele momento que ele teria que ter um fim. A visão nihilista decreta o fim da arte, porque é como se acreditasse que havíamos esbarrado numa barreira e que só nos restasse o passado. Desconheciam a estratégia da cambalhota, que é capaz de dar uma volta sobre si mesmo. A ideia romântica de mudança do futuro esbarra em uma transição nihilista em que o mercado passa a ditar as regras do mundo diante da falência do sonho comunista. O que resta é a ideia de repetição do mesmo, que deságua na transvanguarda. Aqui, mais uma vez, o fluxo errático e paradoxal da história libera o novo para uma nova equação. A repetição do mesmo indica, na realidade, a possibilidade da repetição da diferença. É neste momento que podemos então falar de uma arte contemporânea, na medida em que é estabelecida outra distinção para se pensar o novo, talvez como devir. O que quero destacar é que neste momento das artes visuais, tudo parece ser possível. Entretanto, essa possibilidade de possíveis não é descolada da realidade, no sentido de que há um diletantismo que experimenta por experimentar. O real que se faz possível é a experiência radical da liberdade. Essa é uma maneira de lidar com a realidade que ainda não conseguimos absorver tranquilamente, porque não estamos habituados a conviver com a consciência radical da diferença, apesar de ter sido sempre assim. A diferença é que estamos vivendo a consciência dessa experiência e as artes visuais são o local onde está sendo exercida essa experiência. A minha percepção é que não deveríamos denominar a arte contemporânea de arte contemporânea, porque eu não sei o que é ser contemporâneo ao seu próprio tempo. É estar vivo, mas a condição de todo vivente é ser contemporâneo ao seu tempo. Mas penso que ao chamarmos assim, que nós a chamamos assim, porque hoje o tempo nos escapa e a maneira que temos de detê-lo é acreditando que somos contemporâneos a ele. Mas eu acho isso pouco e eu fico desconfiado. Se entendermos a arte contemporânea como uma questão temporal,
não perceberemos que o fulcro da questão é que a arte que se faz hoje rompeu com o esquema metafísico tradicional de ato e potência. Ao se impor como experimentação e não recuar diante do devir, ela deixa de ser arte contemporânea para ser arte da presença. Penso que é mais apropriado denominá-la arte da presença e não arte contemporânea. Em outras palavras, o exercício experimental da liberdade, frase cunhada por Mário Pedrosa, permite à arte, ao se tornar presente, inverter os termos tradicionais de que só se transforma em ato aquilo que já é impotência, evidenciando que não há uma condição de pré-existência para o vir a ser, que ser, se tornar presente, é tão radical que determina a sua atualidade, dispensando sua genealogia passada ou sua projeção futura, fulgurando na sua própria atualidade, ou seja, sua contemporaneidade. Nesse sentido, mais apropriado seria chamá-la, então, de arte atual ou arte da presença. Viver na pura atualidade, na explosão do momento, é se permitir a experiência radical da liberdade, que se faz exercitando a experiência da liberdade. Dessa forma, a liberdade deixa de ser um livre-arbítrio, passando a ser condição de existência. Viver a experiência radical da liberdade é ameaçador, porque é lidar com a imprevisibilidade como condição do real. Nunca sabemos de fato o que nos espera. Só depois de termos vivido é que sabemos o que nos esperava. Jamais saberemos o que teria sido o que não foi. Portanto, colocar-se na posição radical do momento é colocar-se na posição do exercício experimental da liberdade. Não há permissividade porque se aceita a liberdade como fundamento do que existe. As artes visuais hoje criam uma manifestação plural capaz de se igualar aos múltiplos campos da matéria. Por isso, elas se manifestam em todas as áreas do fazer artístico. Do sonoro, a criação de novas paisagens reais, como na música e na land art, da performance às instalações, reinventando o próprio espaço, como no teatro ou na arquitetura, de pintura às roupas ou aos banquetes, como na tradição das artes plásticas ou na moda e na gastronomia. Não podemos recuar diante de um momento tão rico da arte, cuja maior força é nos colocar frente a frente com a radicalidade do real, que não é outra coisa senão a compreensão e a percepção de que é o real que se faz possível e não o possível que se torna real, como nos mostrou Bergson. A importância dessa inversão de termos é que a arte da atualidade permite fazer com que a liberdade deixe de ser um valor abstrato e transcendente para experimentá-la como valor real e imanente. Não concordo de maneira alguma que estejamos depois do fim da história como quer a pós-modernidade em arte. Trata-se de perceber um mecanismo que sempre esteve presente e que nossa inteligência cobertava pela necessidade de extrair um sentido de constância e estabilidade para uma realidade da natureza que se apresenta inconstante e instável. O atual da arte faz emergir a possibilidade da multiplicidade, não porque tudo já foi realizado. Ao contrário, essa possibilidade existe porque estamos experimentando a sensação e a consciência
de que a liberdade e a indeterminação são elementos constitutivos do real e não uma opção entre possibilidades. O nosso drama não é escolher, mas se defrontar com um mundo que trouxe para a superfície do real a liberdade e a indeterminação que o funda. E isso se tornou possível porque a virtualidade deixou de ser um espectro da realidade para ser parte da nossa realidade. Eu quero citar Bergson exatamente no ponto em que ele trata da questão da indeterminação e da liberdade. Eu já estou próximo de terminar. Abre aspas. Então, abre aspas, citando Bergson. O erro das doutrinas, bem raras na história da filosofia, que souberam abrir espaço para a indeterminação e para a liberdade no mundo, foi de não terem visto aquilo que sua afirmação implicava. Quando falavam de indeterminação e liberdade, entendiam por indeterminação uma competição entre possíveis. Liberdade como uma escolha entre possíveis. Como se a possibilidade não fosse criada pela própria liberdade. Como se toda outra hipótese, pondo uma ideal pré-existência do possível ao real, não reduzisse o novo a ser apenas um rearranjo de elementos antigos. Como se não devesse ser levada assim, cedo ou tarde, a tomá-lo por calculável e previsível. Aceitando o postulado da teoria adversa, introduzia o inimigo no reduto. É preciso aceitá-lo. É o real que se faz possível e não é o possível que se torna real. Para mim, isso é uma questão central. É o real que se faz possível e não é o possível que se torna real. A inversão proposta por Bergson, que determina a causa pelo efeito, é uma revolução libertadora no sentido mais promissor da palavra. Desobstruiu os canais do conhecimento, criando uma realidade possível a partir dos mecanismos da arte, que lida com a liberdade do indeterminado como fundamento do real. A importância da arte, da presença, é que ela contesta, sem se preocupar em contestar, que estejamos num mundo pós-histórico e que estejamos nos repetindo. Felizmente, essa questão foi superada pela própria arte, porque esta não é, nem nunca foi uma questão para a arte. A arte nunca passa por crises. Nunca se vê sem saída, porque ela não está preocupada em responder perguntas. A arte é a resposta às perguntas que não são feitas. A arte é a resposta às perguntas que não são feitas. A sua importância é que ela é uma experiência radical de liberdade como fundamento e não como escolha. Por isso, não consigo nem pensar em qualquer possibilidade de crise na arte. Ao contrário, vejo crise na estrutura da nossa sociedade, na política, na economia, que acho todas incapazes que são em lidar com o indeterminado e a liberdade. A arte não é libertadora, isso é uma mistificação. A arte é exercício de liberdade. Daí a sua força como a única potência capaz de nos conduzir para fora de qualquer ideia de crise, que é, antes de tudo, crise da falta de espírito das sociedades
como nos indicou Tarkovsky. Muito obrigado. Desculpe pela demora. Tércio, por favor. Boa noite. É uma tarefa árdua tentar falar com palavras a respeito deste tema. E eu me refiro a essa questão porque quando um artista decide que vai utilizar determinado tipo de linguagem para realizar seu desejo, essa escolha tem muito a ver com a qualidade dos materiais que ele usa e as escolhas que ele faz em relação às matérias que serão usadas. Eu me defronto aqui com uma questão muito interessante e muito desafiadora, que é a de, sem trazer para vocês o meu material de trabalho, ter que trabalhar aqui com um material de trabalho que me é alheio. E este material de trabalho chama-se a palavra. Esta palavra, que me parece ser colocada aqui como se fosse, para mim, a questão da representação, me obriga a pensar sobre o discurso como se ele fosse uma questão para ser tratada. Uma questão que deve ser considerada porque as formas com que a palavra realiza o desejo intelectual de cada um de nós dessa mesa traz a história de cada um. E é parte da minha questão pensar a arte como se fosse um sistema de relações e como se fosse uma estruturação de uma linguagem que se desestrutura constantemente para poder se redescobrir no próximo movimento. Então a questão da palavra aqui passa a me ser fundamental, porque é a barreira que eu encontro para poder dizer a vocês alguma coisa que supostamente não estaria contida dentro da possibilidade da palavra. E como é que eu encaro essa questão? Quer dizer, e essa questão passa a ser uma questão plástica. Como é que eu vou, através de um meio que não é o meu meio, falar sobre alguma coisa que é o meu meio? Falar sobre alguma coisa que eu suponho ter compreendido de alguma maneira. Então, a primeira coisa que me vem é uma pequena história que eu experimentei quando estava numa feirinha de antiguidades. E em uma das pessoas tinha uma pequena barraca com desenhos e pinturas, e todas essas pinturas e todos esses desenhos eram claramente falsos. E essa pessoa vendia esses objetos todos com a tranquilidade de quem está vendendo objetos autênticos. E ele me perguntou, quer dizer, essa pessoa que vendia essas obras me perguntou o que eu achava dos objetos que ela tinha disponíveis para vender. E eu disse para ela que eu achava que todos aqueles objetos eram falsos. E ela me disse o seguinte: mas o que é que não é falso hoje em dia? E eu respondi da maneira mais automática possível. Eu disse: as coisas que não são falsas são as coisas verdadeiras. As coisas que não são falsas são as coisas que não são falsas. Mas isso me trouxe uma questão muito interessante. É como se, por exemplo, nós estivéssemos num momento em que ou não importa mais saber se as coisas são falsas, porque todas as coisas estariam assemelhadas umas às outras, ou o fato de que uma coisa é verdadeira ou falsa não é mais percebida. Quer dizer, nós teríamos perdido a capacidade de identificar nas coisas a qualidade específica dessas coisas. Então nós estaríamos, por exemplo, relacionando tudo a tudo.
Estaríamos transformando tudo em tudo. E esse tudo seria o nosso tempo atual e o nosso tempo presente. Uma outra questão que eu gostaria de colocar é uma definição dada pelo Agamben, que aliás foi mencionado aqui, que é um autor que eu gosto muito, e ele se refere a uma situação que nós podemos ver hoje em dia e não dar muita atenção para ela, é que nós olhamos para o céu e nós vemos um céu vazio, um céu com poucas estrelas. Mas, na realidade, existem tantas estrelas que seriam capazes de transformar o céu que nós vemos em uma muralha de luz. E por que nós não vemos essa muralha de luz, que seria a soma de todas as estrelas que existem? Por que elas não chegam a nós? E não é só uma questão da atmosfera da Terra que nos impede de vê-las. Existe um outro fenômeno que acontece que é muito interessante. Em algumas galáxias estão se afastando tão rapidamente dos nossos olhos, de nós, que essa velocidade é maior do que a capacidade que a luz tem de nos alcançar. Isto quer dizer o seguinte: essas estrelas emitem a luz, mas o afastamento dessa luz o afastamento dessas galáxias é tão maior do que a velocidade da luz, que essa luz não nos chega. E nós só somos capazes de ver essas estrelas através de telescópios que usam ondas de rádio. É curioso isso, que nos faz acreditar que uma coisa não existe, quando na realidade ela está lá acontecendo de alguma maneira e nós não vemos. É como, por exemplo, uma flor que nós olhamos e sabemos que está crescendo, sabemos que está o tempo todo se crescendo, e nós não vemos, porque nós não sabemos distinguir ou não sabemos identificar a velocidade daquele crescimento. Então nós olhamos para uma flor e temos uma experiência ambígua de que uma coisa cresce, mas uma coisa nos parece parada ao mesmo tempo. Todas essas questões me trazem de volta à questão do que é contemporâneo. Porque eu não conheço nenhum artista que não tenha sido contemporâneo alguma vez. Esse termo, ele é absolutamente, digamos assim, adequado para nós determinarmos o que é feito hoje em dia, mas ou esse termo significa que a contemporaneidade é uma questão relacionada ao nosso tempo. Veja que nós aqui, no começo dessa palestra, chamamos o assunto que nós estamos tratando de mitos do contemporâneo. Mas, na realidade, nessa frase está contida, de uma certa forma, uma questão, um problema da contemporaneidade, que é nós chamarmos de mito a uma coisa que nem sequer se solidificou, nem sequer foi uma lenda. Então nós pretensiosamente achamos que a nossa contemporaneidade tem a ver com o passado, ao ponto de chamarmos o nosso momento atual de possivelmente mitológico. Essa questão de que nós estejamos privilegiando o tempo atual, ao ponto de considerar que talvez exista hoje em dia uma coisa que, se houvessem ismos, poderia se chamar de atualismo, né? Esse atualismo, que é a necessidade frequente que se tem de se relacionar a nossa vida com o tempo que nós estamos aqui vivendo, não se dá da mesma maneira em arte. Não se dá da mesma maneira em arte, especialmente porque, quando nós falamos arte contemporânea e nós falamos contemporaneidade, há uma diferença muito grande entre arte contemporânea e contemporaneidade. E onde está essa diferença? Arte contemporânea é alguma coisa relacionada à arte, à operação da arte. Ao passo que contemporaneidade é um conceito cultural. E
existe uma diferença que eu acho que é fundamental entre a cultura e a arte. Uma diferença fundamental que nós não observamos, porque hoje em dia, quando nós começamos a falar sobre arte, de repente nós começamos a falar sobre cultura. E, de repente, nós não sabemos mais onde está esse limite. Falar de arte e falar de cultura seria a mesma coisa. Bom, eu não acho que falar sobre arte e falar sobre cultura seja a mesma coisa. Eu acho que a arte, ao contrário da cultura, é alguma coisa que nós desconhecemos e sistematicamente desconheceremos para sempre. Quer dizer, esse aspecto invasor da arte em relação à nossa expectativa faz parte fundamental do processo da arte. E cultura, na realidade, seria uma sistematização do conhecimento. Ora, nada mais longe da arte do que a tentativa de ser uma sistematização do conhecimento. Eu acho que, na realidade, a arte seria um desregulador do que conhecemos, um desregulador do que nós achamos que as coisas são. Então, essa diferença fundamental entre falar sobre arte e sobre cultura está no bojo, de certa maneira, da questão da contemporaneidade. Eu não falaria, por exemplo, da contemporaneidade como se ela fosse um conceito cultural. Não me interessa, de certa forma, a redução que a cultura faz das prerrogativas da arte. Mesmo tentando sistematizar o conhecimento, a cultura pode perfeitamente viver do que ela já sabe. A arte não seria capaz de sobreviver do que ela sabe, porque ela tem, de certa maneira, em sua operação, a produção de uma realidade específica, artificial, produzida pelo homem. Nada mais afastado da arte do que a natureza, nada mais afastado da natureza do que a arte. A arte é uma invenção humana, é uma produção absolutamente artificial, criada pelo homem, preservada pelo homem e mantida pelo homem em sua liberdade. E, de uma certa forma, já se falou aqui hoje sobre o exercício experimental da liberdade, e eu gostaria de acrescentar que, na realidade, toda liberdade é experimental, né? Toda liberdade é, de certa maneira, a produção de mais liberdade, da mesma forma que a arte é a produção de mais arte. É nessa possibilidade constante da arte produzir mais arte, e da forma como nós vemos o nosso tempo, que eu acho que está imbricado no conceito de contemporâneo. Contemporâneo, segundo o Agamben, então, nesse sentido, não seria exatamente uma pessoa que trata dos problemas do seu tempo, mas uma pessoa que tem a consciência crítica de tratar os problemas do seu tempo. Não necessariamente significa se preocupar somente com o tempo presente, mas se preocupar com a estrutura do tempo como um todo. Se preocupar com o passado e se preocupar especialmente com o fluxo de significações que o passado nos traz, nos produz e nos informa. Nós, hoje em dia, mais do que nunca, temos todos os momentos da cultura e da história da arte colocados ao mesmo tempo. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu comecei a trabalhar nos anos 70, ao contrário de outras gerações que tinham sempre, digamos, de uma certa forma, que escolher fazer uma opção relativamente clara sobre ser isto ou aquilo, eu acho até que eu até invejo a época que os artistas poderiam simplesmente escolher entre ser abstratos ou figurativos, né? Quando eu começo a trabalhar, quando eu começo a enfrentar como questão, e especialmente no Brasil, o problema de ser artista, a questão de ser artista, eu encontro na realidade não um ismo anterior para ser negado, mas vários ismos, centenas de ismos. Quando eu começo a trabalhar, o que está em voga é simplesmente toda a história da arte ao mesmo tempo. É o surrealismo, é o futurismo, é o construtivismo, é a arte povera, é o Dada, tudo isso junto, o neoconcretismo, tudo isso chega
para nós ao mesmo tempo e sem uma hierarquia, isto é, cada uma desses ismos, cada um desses aspectos trazia suas peculiaridades e trazia suas especificidades. E a questão era exatamente administrar essa complexidade e não simplesmente se deixar influir ou influenciar para o ismo anterior, aceitando ou negando. Nós podemos dizer que para sempre, sempre alguma coisa acontecerá constantemente. Quer dizer, nós somos a primeira geração de seres humanos que sabe que o mundo vai acabar, né? E isso nos determina, isso nos orienta, isso nos justifica, de certa forma. Essa ideia de que o mundo vai acabar, que o mundo teve um princípio, que teve um fim, que foi negado pela religião católica durante muitos anos, com o discurso de que o mundo começava no paraíso e acabava no apocalipse, esse tempo específico foi perdido. O mundo não começou no paraíso, e a melhor sentença que se pode dizer para isso é uma sentença do Cioran, que diz que a última notícia que tivemos do paraíso foi a queda de Adão. E, ao mesmo tempo, não podemos mais ser ingênuos o suficiente de pensar que nós vamos, de certa forma, administrar o nosso futuro. Especialmente no país onde um ministro disse que no Brasil nós não podemos sequer confiar nem no passado, né? O passado é incerto. Então, eu vejo a questão da contemporaneidade exatamente aí, quer dizer, nessa administração impossível de alguma coisa inadministrável, na aceitação dessa complexidade como se ela fosse uma operação a ser realizada constantemente e ao mesmo tempo, produzindo nova possibilidade. Então, nesse sentido, eu acho que se o artista tivesse ou tiver algum tipo de missão, a missão dos artistas contemporâneos, isto é, todos os artistas, é, de certa forma, melhorar a qualidade do desconhecido. Muito obrigado. O Márcio falou de indeterminação e a Brian falou da ideia de contingência pura, pure contingency. São três falas que realmente convergem numa mesma questão, que é essa questão da abertura para a possibilidade. Aí eu queria devolver a palavra para vocês, para vocês comentarem essa coincidência de termos. Brian, por favor, please. I think we're living out on this panel the problem of contemporaneity. Eu acho que a gente está passando exatamente pelo problema da contemporaneidade nesse painel. And I have my very own contemporary twin with me. E eu tenho a minha gêmea contemporânea própria. But that sense of a kind of synchronicity, Mas essa sensação de sincronicidade, but also a kind of divergence between the different talks that e a we've all divergência given, também entre todas as falas, seems to me in one way one of the most valuable aspects of contemporaneity. me parece um dos aspectos mais valiosos da contemporaneidade. The idea of contemporaneity insofar as within, you know, a world of art now which is clearly so geographically dispersed. Porque estamos num mundo tão geograficamente disperso, We're continually being confronted with this problem of synchronicity. e temos nos deparado constantemente com essa ideia da sincronicidade, por exemplo. You know, coincidence, but also many divergent contemporary arts. E muitas artes contemporâneas divergentes. And that seems to me something that the discourse of globalization has failed to fully account for. E me parece que o discurso da globalização não conseguiu explicar.
or certainly in terms of the art content of that problem. E principalmente no que se refere ao conteúdo de arte desse problema. And I think that Valtercio's distinction between art and culture E eu acho que a distinção do Valtércio entre arte e cultura was particularly interesting to me because it reminded me of a famous phrase of George Kubler, who, foi realmente muito interessante porque me lembrou uma frase famosa de George Kubler, because he was good at little metaphors, and porque ele tinha excelentes pequenas metáforas, he said that art was like a cultural clock, e ele dizia que a arte era como se fosse um relógio cultural, which sounds good o que at the parece beginning, uma boa ideia no início. or seemed to me to be interesting, but in one Me sense, parecia interessante. when you consider it in a way a clock time Mas quando você pensa em termos de relógio, tempo is actually not time itself, it's a regulatory form of time. é um tempo regulatório, por assim dizer. Whereas art, or I think the sense of contemporaneity in art, Mas já a arte e o sentido da contemporaneidade na arte, that we all, I don't want to speak for my colleagues, eu but não that I quero falar was pelos meus colegas, trying to get at was that it actually might cut against the grain of that kind of regulatory. mas eu acho que vai contra essa noção desse tempo regulado, Administrado, né? managed. Yes, managed time is a better Yes, word. é uma- Yeah, absolutely. Márcio, você quer? Dá pra passar aqui. Você quer? Eu também senti que havia, em alguns momentos, convergência entre o que nós três falamos, mas eu acho que, para mim, a questão fundamental é essa abertura para o desconhecido mesmo. Quer dizer, nós podemos estar nessa precipitação do desconhecido e a arte acho que traz isso com muita intensidade. E eu acho que isso está ficando é muito presente na produção dos artistas hoje. Quer dizer, para eles, a meu ver, quer dizer, o que parece o mais potente é exatamente não temer debruçar-se sobre esse desconhecido. Tem uma imagem que eu às vezes coloco em alguns dos meus textos, que eu realmente não me lembro, eu acho que foi que eu vi num filme do Kurosawa, mas eu depois tentei localizar, tentei googlar isso e nunca consegui descobrir realmente. Se alguém puder até me ajudar, eu agradeço. Mas é uma cena em que é um cego à beira do abismo, com uma bengala, tentando tatear o precipício. E, para mim, isso, de uma certa maneira, tem uma força metafórica muito grande, apesar de eu não acreditar muito em metáforas, em relação ao que eu acho que está acontecendo com a arte hoje, né? Que é você estar nesse ponto tentando, diante de um enorme precipício, descobrir qual é o seu lugar ali. Ou também uma imagem de um conto do Borges, que eu gosto muito, que é de um labirinto, em que o rei das ilhas da Babilônia, que eu não sei também porque que ele chama de ilhas da Babilônia, convida um rei árabe para que conheça um labirinto fabuloso que ele fez. E o rei se perde nesse labirinto, fica totalmente sem saída, ele clama para os deuses e ele consegue finalmente sair. E quando ele sai, ele faz um convite para que o rei das ilhas da Babilônia viesse conhecer o seu labirinto. E o dia que o rei da Babilônia vai conhecer o labirinto do rei árabe, ele é aprisionado, amarrado num camelo, é levado para o deserto, e lá o rei dos árabes tira as amarras dele e solta ele no deserto e pede para ele se virar. E ele acaba morrendo no deserto
porque ele não encontra nenhuma saída para o deserto. Então, a sensação que eu tenho hoje é um pouco desse indeterminado que eu estava me referindo no meu texto, é muito em relação a isso. Quer dizer que eu acho que a arte é a única potência capaz de nos colocar frente a frente dessas questões e tentar encontrar, nem tentar encontrar, porque eu não acho que é uma questão de uma resposta, mas lidar com ela. Lidar com essa questão que é o que nos caracteriza hoje. Com essa precipitação do desconhecido. Eu acho que a arte não tem saída. Eu acho que a arte não tem saída porque ela só tem entrada. E essa característica de que você irremediavelmente inaugura um tempo próprio quando você começa a pensar no seu próprio tempo, e nós não estamos sequer falando da chamada vertiginosidade do tempo atual, né? E que eu acho que merecia algum pensamento de como nós nos localizamos nessa vertiginosidade, porque essa vertiginosidade me parece que ela tira o foco das coisas, né? Eu sou uma pessoa obcecada com a ideia de foco, obcecada com a ideia de um objeto que seja absolutamente claro nas suas intenções. Eu acho que o objeto tem que, inclusive, pensar mais do que eu, né? O que eu exijo de um objeto, o que eu exijo da minha obra de arte, é que ela seja melhor que eu, né? E, paradoxalmente, de uma certa forma, sou eu que a estimulo, de certa forma, a ser essa coisa a mais que eu não serei, mas que eu sei que, se ela for bem sucedida, ela terá. E, para mim, basta que ela tenha, porque eu aprenderei com ela. Hoje em dia nós estamos, por exemplo, voltados para a questão... hoje em dia existe uma palavra que nós não tratamos aqui, mas que poderíamos tratar, que se chama, e é uma palavra trazida do campo da moda, que chama-se tendência, né? Eu acho que 80% das questões da divulgação da arte hoje em dia estão voltadas para essa ideia de tendência. E o que é uma tendência? Tendência é uma coisa que alguém calcula que vai acontecer, como se fosse um mercado futuro, né? Um mercado futuro simbólico, né? De certa forma. Então, na hora em que você diz a tendência, você está, de certa forma, criando o fato e não denunciando o que vai acontecer. Mas a tendência passa a acontecer a partir do momento em que você diz que aquilo é uma tendência. Então, um termo que é para explicar, de certa forma, o que virá, acaba imediatamente começando a fazer sentido. Isto é, a palavra tendência rouba do presente um pouco do futuro, né? E é um pouco isso que acontece quando, por exemplo, você acredita ou fetichiza a ideia de tendência e acaba vitimado pelo fato real, acaba vitimado por um presente que sempre estará onde nós não imaginamos que ele esteja, né? Então eu posso dizer a vocês que eu não sei exatamente o que acontecerá com um artista que se predispõe a rigorosamente enfrentar as questões do seu tempo, ou melhor, do seu momento, do seu instante, né? Ou se ele procurará, de certa forma, incorporar a ideia de tendência ou a ideia de moda, até eu diria, no seu processo de trabalho. O que eu tenho certeza é que daqui a 6 meses ele estará fora de moda. E essa vertiginosidade é o que vitimaria a questão do que nós pensamos ser o contemporâneo. Eu vejo com um grande otimismo, pela primeira vez, a definição, ou pelo menos a tentativa de definição do Agamben para a questão de contemporaneidade, quando ele diz que o artista contemporâneo é o artista que se afasta, de certa maneira, do seu tempo, para não ser vitimado pela vertiginosidade do próprio tempo. O que ele tenta dizer, de certa maneira, é que a tentativa de
do artista tentar se adaptar ao seu próprio tempo cega o artista para ver esse próprio tempo. Então ele precisa, de alguma maneira, estar um pouco afastado do seu próprio tempo para poder pensar a respeito do próprio tempo. Porque senão ele seria uma vítima do seu próprio tempo e não uma pessoa que pensa o seu tempo. Só uma coisinha, eu poderia acrescentar uma coisa aqui que o Valterço acabou de falar aqui, e que eu me lembrei de uma frase do Giacometti que eu gosto muito, que ele diz que o artista, ele é um desvio do tempo. E é esse que é o papel do artista, que ele tem que se desviar do tempo para poder fazer a sua obra. Enfim, aqui, só para completar essa ideia daí. Eu nunca gostei da palavra tempo, porque eu acho que a palavra tempo ela é muito enganadora. Por exemplo, qual o nosso tempo de vida? Né? Eu fico pensando assim, tudo muda se nós dissermos o seguinte: quanto duraremos? Quer dizer, quando nós substituímos a palavra tempo pela palavra duração, tudo muda. Né? Então, a questão aí me parece ser a duração mais do que a questão do tempo. O tempo é um apelido, de certa maneira, né? Para uma coisa que nós até sabemos o que é. Né? Mas a duração me parece ser muito mais problemática nesse sentido. Bom, eu tenho também uma pergunta antes da gente abrir, que tem um pouco a ver com essa questão do tempo como está sendo colocada, né, com, enfim, a possibilidade de uma produção ou emergência de um outro tempo, e, sobretudo, o Valterço já pensou um pouco questões de relação ao futuro, que não apareceram muito até agora, né, acho que a gente está, às vezes, se preocupando mais com o tempo como algo que passa e é passado, ou como algo que é experimentado, seja de uma maneira administrada, ou de outra forma, e eu queria recolocar então a questão da determinação do contemporâneo, não só pelo passado, mas também pelo futuro. Assim, claro, se a gente lembrar, por exemplo, do que o Otávio Paz diz, né, que quando ele celebra, de certa forma, o fim das narrativas como uma possibilidade de liberação do presente, o que é algo que já acontece num momento contemporâneo, parece que passadas algumas décadas isso ganhou uma sombra, né? Não tanto uma liberação do presente, mas uma fobia em relação ao futuro, que tem a ver também com a finitude, não só com secularização do tempo, mas como a própria percepção da agência humana em relação à finitude do nosso tempo, né? Que é um problema muito premente hoje, né? A finitude do planeta, por exemplo. Então eu queria colocar um pouco essa questão aí para a mesa de como que essa nova relação com o futuro, se é que há uma nova relação com o futuro, também afeta a nossa apreensão do contemporâneo. Eu levei um susto agora com essa inversão. Bem, eu não acredito no futuro, eu acredito no devir. E, de uma certa maneira, quando o Valterço falou de duração e não de tempo, eu concordo plenamente com ele, porque eu acho que nós todos não somos atravessados pelo tempo, mas pela duração, de fato. Eu acho que a duração, ela se abre para o devir. E o devir é aquilo que eu tentei, de alguma maneira, mostrar no que eu trouxe, que é entender que a base do mundo é a repetição da diferença, não a repetição do mesmo. Eu acho que todos os sistemas econômicos, enfim, ou todos os sistemas que nós criamos dentro da nossa vida em sociedade é para repetir o mesmo. Mas a base da natureza é a repetição da diferença. Quer dizer, o que funda a condição da natureza é a diferença e a sua capacidade de se repetir na diferença. E ao ser possível se repetir sendo sempre diferente, para mim isso que é o devir, e é com isso que a arte lida para mim, nessa possibilidade de repetir a diferença. Então é assim que eu vejo o futuro, que eu na realidade não acredito enquanto futuro, mas quanto devir, quanto uma possibilidade constante de metamorfose. Valterço, por favor. Olha, eu acho que
Vocês me desculpem, mas do futuro eu não falo. I think I do talk about the future. Eu acho que eu sim falo a Think about respeito the do future. futuro. Eu penso a respeito do futuro. Because one thing that this symposium made me wonder about was Porque uma das coisas que esse simpósio me fez pensar a respeito is why we're now thinking about contemporary art, how this could have gained so much currency. It's a kind of ridiculous. If this is the kind of ism, God save us, you know, this is Então, the age of Deus contemporary nos art. livre desse outro ismo, se essa é a era da arte contemporânea. On the other hand, thinking about it a Mas, little por bit outro more lado, carefully, pensando mais cuidadosamente a respeito, in terms of, as we've all tried to, I think, in terms of contemporaneity and what might be at stake in that. e em termos de contemporaneidade e do que esteja sendo questionado, ou que seja importante nesse sentido, It became clear to me that the urgency or the ficou claro timeliness que a urgência, o of the problem momento, is in part because during the 90s, when I think the kind of need for a reconfiguration of terms se was, deve ao fato de que nos anos 90 havia uma necessidade de reconfiguração dos termos. was building towards the end of the millennium, you know, E havia estava se caminhando para o fim do milênio nesse sentido. and many different alternatives were laid out. One E uma might série de think outras of, alternativas foram expostas. on the one hand, for instance, you know, relational aesthetics, Por um lado, a estética relacional, which come now to seem more symptomatic than diagnostic of que parece ser mais sintomática do que um diagnóstico the 90s, or on dos the other anos hand, 90. you have that kind of mourning for the Ou, lost por outro lado, objects você of tem art, you know, the luto, melancholic. você tem essa melancolia por causa desses objetos de arte perdidos, This continue kind of drawing back to what art essa has volta lost, you know, contínua that kind ao of- que foi perdido pela arte. and the pessimism of that E o pessimismo advindo disso. position, which was intensified by the, you know, the symbol of the end of the millennium. E que acabou intensificado pelo simbolismo do final do milênio. You know, I think it has been urgent for a long E time então tem sido urgente durante muito tempo to try to think about and name certain terms that tentar dar um nome a certos termos can help us reconfigure, que podem nos ajudar a reconfigurar, certainly not what art will become, certamente não aquilo que a arte no que a arte vai se transformar, you know, how artists carry on making art, you know, what is it mas that kind como os artistas continuam fazendo arte, o que é, of generates art, and in o that que sense, gera arte, nesse sentido. that's not necessarily to say what the future is, but it is Isso to não get significa dizer o que é o futuro, that, you know, that impulse towards mas conseguir esse impulso nessa direção, futurity. ao que seria a futuridade. And you know, that seemed to me to be really vital. E isso seria realmente vital. You know, this sense of thinking about how art continues to get made Como a arte under continua a ser feita really sort of unpropitious or kind of lamentable em circumstances. circunstâncias lamentáveis e não propícias. And in particular, I'm interested in, you know, what it is to think about art getting made at all, what making E can realmente, mean. o que significa fazer arte, criar arte, o que isso poderá significar, isso me interessa. You know, when an artist might make a situation rather than an object, how do O we artista cria uma situação em vez de um objeto. think of this kind of multiple, such a heterogeneous set of practices? all Como podemos coexisting at once? pensar nessas práticas tão heterogêneas que coexistem simultaneamente?
So, you know, without in answer to what I think you were getting at, Sergio, it's not that, you know, claiming some kind of optimistic drive towards the future. Não but significa some- falar de um otimismo em relação ao futuro, Sérgio. But trying to, you know, figure out what that impulse towards futurity might mean. the Mas kind of tentar necessity descobrir of it. o que seria esse impulso, essa necessidade em relação ao futuro. Tem uma história, só falar, eu me lembrei quando eu estava falando, me lembrei de uma história do Henri Michaud, que visitou uma vez um sanatório e quando ele estava visitando o sanatório, o diretor do sanatório perguntou a ele se ele tinha algum interesse em conhecer ou tinha algum tipo de expectativa a respeito do que ele ia conhecer. E o diretor desse sanatório disse para ele, olha, eu queria lhe mostrar uma pessoa aqui que está aqui nesse sanatório há 40 anos. E eu acho que essa história tem muito a ver com o que nós estamos conversando. Está aqui há 40 anos, ele era um antigo marceneiro. E ele está aqui internado há 40 anos, e há 40 anos que ele faz uma mesa. Ele está há 40 anos fazendo uma mesa. E aí o Michaud ficou muito interessado nessa questão e foi visitar o marceneiro, que estava trabalhando na sua mesa. O que o Michaud disse depois dessa experiência foi, para mim, fundamental. Ele disse o seguinte, depois de ver aquela mesa, eu cheguei à conclusão de que eu nunca tinha visto uma mesa antes. Porque a mesa que ele estava trabalhando, ele não estava, na realidade, fazendo uma mesa. Ele estava tentando aprimorar da maneira mais radical possível a mesidade da mesa. Isto é, a qualidade da mesa de ser mesa era o que estava sendo procurado pelo marceneiro. Ele estava, evidentemente, voltado para a quantidade de mesidade que a mesa objeto possa ter. Eu acho que essa aproximação pode ser feita na tentativa de mostrar um pouco o que seria uma busca e o que torna a arte viável e possível constantemente. Primeiro, é que ela tem uma grande qualidade. Ela é absolutamente impossível de ser definida. E os artistas têm colaborado insistentemente para que essa definição não aconteça. E é bem importante que se diga isso. Quer dizer, hoje em dia, mais do que nunca, no momento em que até o público é mais conceitual do que os artistas, né? No momento em que o público aceita as definições e as explicações sobre arte muito mais do que a capacidade de se tornar disponível para o que está vendo, quer dizer, nesse momento, caberia aos artistas defender radicalmente uma poética pessoal e subjetiva para, de certa maneira, manter a qualidade inominável dessa operação. Eu acho que é aí que consiste a possibilidade da arte. É nessa capacidade de que ela se reinvente, que ela se invente o tempo todo, né? E que ela consiga nos trazer a nossa limitação e que pelo menos alguma coisa desse mundo nos mostre que existe alguma coisa que depende da nossa vontade, mas não é circunscrita à quantidade de coisas que nós esperamos. Então, nesse sentido, a arte seria uma vontade, de vontade, né? Uma vontade onde a principal vontade seria a próxima vontade, né? E a produção dessa vontade ininterrupta, eu acho que o que faz a arte existir, contemporaneamente ou não. Aliás, sempre permitiu a arte existir. Depois de ouvir esses comentários, principalmente essa questão, Brian, da melancolia de fim de século XX como o início o motivo da pós-história do não tempo, eu estou me coçando para fazer perguntas. Tenho certeza que o Sérgio também.
porém, promessa é dívida. E vocês acho que tem que ter um tempo para as perguntas de vocês. Então vamos abrir para algumas poucas perguntas. Eu pediria, por favor, que as perguntas sejam perguntas e não exposições de tese, como acontece frequentemente quando se abre para perguntas, para a gente poder ter tempo de ter o maior número de perguntas possível. Quem tem uma pergunta? Meu nome é Ana, eu gostaria de perguntar para o Walter como foi que você se aproximou da arte? Eu vejo a questão mais como envolvência. Eu não vejo a arte como se fosse um lugar onde você chega. Eu acho que, na realidade, é a arte que te toma, né? É alguma coisa especial que acontece com você quando você está... e eu nem pensava nisso, de certa forma. Nunca, uma coisa que eu mais prezo, talvez, hoje em dia, e talvez o que me agrade mais a respeito de tentar definir um começo, é que eu não consigo definir qual foi o começo. Eu não consigo dizer, nesse momento, quando eu vi já era tarde, nesse sentido. Quer dizer, quando eu percebi que aquilo que eu queria fazer chamava-se arte, essa questão passou a ser um problema, mas já dentro do campo da arte. Quer dizer, o que é isso? E com o tempo isso vai se tornando mais grave, né? Porque quando você é jovem, você faz tudo que você quer. Mas quando você já tem uma produção com algumas obras, aquela tua liberdade, ela passa a não ser simplesmente uma dádiva. Ela passa a ser uma conquista a cada trabalho, né? É nessa operação dessa conquista a cada trabalho que vai se dando a possibilidade. Então, não é uma coisa de você dizer, é uma região. Não é uma região. Não é um lugar. Não é um estatuto. Não é uma lei. Não é nem mesmo uma coisa que você não... talvez seja exatamente o que coloca em questão tudo isso. O que coloca em questão a questão do lugar, o que coloca em questão a coisa da lei, o que coloca em questão o estatuto. Porque o que é ser artista? Não é nada, não é alguma coisa que você... Se você tentar ser artista, você não vai ser. Não é uma coisa que está na sua disponibilidade, na sua deliberação. É uma operação que você realiza porque precisa dela e não porque quer alcançá-la. Então, é isso. Vou pegar umas 3 perguntas para a gente ganhar um pouco de tempo. You're going to ask the translator to translate my question into Portuguese. Is that okay? E você pode traduzir minhas perguntas em português, eu falo também. Thank you so much for the conversation. Muito obrigado por essa conversa. And I was also struck, I think, as all of you, about the sort of synchronicity of the three positions. Das 3 posições. I wanted to ask you just one direct question Eu that gostaria de had to fazer do uma with pergunta something that direta. Rayoni has more or less opened up, but I think also Tem Sergio alguma was coisa que ela talking realmente já about, mencionou, which is contemporaneity appears in the moment in which the modern is cancelled, where a modernity is cancelled as a contemporaneidade horizon. aparece no momento em que a modernidade é cancelada. And for people in, let's put it, third world countries, such as mine or here, or I mean the periphery of E capitalism, para as pessoas de países fight- periféricos ao capitalismo, the struggle to a become grande modern was luta always para a se lost one. transformar We were always em belated. algo moderno sempre foi uma batalha perdida. We were always belated, and that's the main issue. We always came late. Nós sempre chegamos muito Sempre tarde. estamos desincronizados. Nós não? estamos sempre desincronizados. Thank you for playing. Yeah. And so I was wondering if, Então eu to estava some degree, pensando se até certo ponto the idea, the notion of contemporaneity a to noção de somehow contemporaneidade de plays certo well modo, into poderia this
openness, caber dentro dessa abertura. into this openness of globalization, just in the same way Da that you do mesma not have a forma normative idea of the future. que não Once temos more, uma ideia normativa do futuro. Once more. Uma vez mais, the idea of the future is one in which modernity was invested. You need to have Ai, revolutions você in order to precisa be de able to have the new revoluções man, in order para to ter have a better o future. homem novo. Now o what you futuro. have is basically a long extended present, Aqui você tem apenas um presente estendido, very, very long, in which things do not change but change a little bit only, onde as or coisas slightly, just mudam as muito your talks. pouco. You know, and that's way in which you can actually maintain a, faith in art Você without pode manter extremely uma being fé na transcendental. arte. So sem maybe ser that's a good way of looking transcendental. at Talvez seja uma boa forma de contemporaneity. analisar a Because the three of contemporaneidade. you started saying, we'll talk about contemporaneity. Alguns de vocês Nonetheless, falaram, that seems to be, não vamos falar de contemporaneidade, mas parece out of all your talks, que todos vocês falaram disso. the good outcome of it. Que seria um bom resultado disso. Submit to you. Algo nesse sentido. Cada complexidade da pergunta eu acho que vale. Sorry for that. Resumindo um pouco a sua pergunta, se a questão da contemporaneidade é boa em termos de uma participação maior num sistema globalizado. Os três começaram falando um pouquinho que acham que contemporâneo não é um bom conceito. Sim. Não, que há outras coisas que vão falar, Sim. mas em geral, os três estão dizendo que sim, bom conceito finalmente. Alguém You've put it very well, I think. Eu acho que você se colocou muito bem. The only thing I would also add is that obviously the condition of contemporaneity was always a kernel of, it had a life within modernism. Eu acho que também, o que eu acrescentaria é que a contemporaneidade sempre teve a sua vida dentro do modernismo. I think in some ways it Eu acho would que, be de certa wrong maneira, to- seria equivocado to draw a straight contrast between criar contemporary art and modernism um in contraste that way. entre a contemporaneidade e o modernismo dessa forma. I completely agree with what you Eu were saying, concordo com o que você estava dizendo, and I do think that there is this sense in contemporary art that e eu one of acho its que existe a sensação virtues is que that it does na arte allow contemporânea for the unevenness é of que those developments in a way. uma das suas virtudes é que se permite uma não linearidade, And de certa despite its forma, e conceptual apesar limitations, das suas limitações conceituais, which it definitely does have, que definitivamente existem, it collapses some of those hierarchies. acaba and criando um that- colapso em algumas dessas hierarquias. and the kind of narrowness of some of those kind of historicities that E were principalmente na historicidade estreita, were so problematic. que é tão problemática. Eu acho que o que ela tocou é muito importante. Mesmo porque, se nós formos... É isso aqui que está falando? Mesmo porque, e eu acho que é aí que está toda a questão, estava no programa modernista o fato dele ser cancelado. Né? E, na realidade, quer dizer, quem quer ser definitivo e quem quer ser um modelo de, digamos assim, de síntese de tudo que aconteceu e falhou nisso, é o pós-modernismo. O modernismo tinha no seu programa o seu próprio cancelamento. Ele tinha essa saúde, de certa forma, ele sabia se um programa específico. A pós-modernidade é que tenta, de uma certa maneira, de forma arrogante, eu diria até mesmo acabar com a história que o justificava. Então, é nesse sentido, digamos, o projeto modernista tinha no seu programa o fato de ser substituído pelo que viesse a ser. Quem chega com essa arrogância é o pós-modernismo, que acabou se transformando, ironicamente, apenas em um slogan. Eu também acho que os dois tocaram numa questão muito importante e realmente é fundamental pensar dessa maneira, porque eu acho que eu procurei deixar isso muito claro quando eu falei
que a pós-modernidade ela é muito falha nisso, porque ela é um projeto nihilista. É um projeto que acreditava que nós tínhamos, de fato, que algo havia terminado e que não tinha mais para onde ir. E que como só restasse o passado. De fato, nós só temos condições de conhecer duas coisas: a atualidade e o passado. O futuro é absolutamente imprevisível. Não tá, acho que pode estar no plano pessoal de alguma pessoa, mas eu acho que é um esforço absolutamente perdido de antemão. Não se prevê o futuro. Mas o que eu acho importante destacar é que realmente a arte foi capaz de superar essa ideia falida de que ela havia morrido. Que algumas pessoas tentaram imputar isso para ela, né? Então eu acho que essa questão é fundamental de ser pensada. Quer dizer, a arte, a decretar a morte da arte é uma coisa absolutamente inconsequente e nihilista. E a sorte é que a arte soube, acho que nem é questão de saber, ela simplesmente continuou sendo exercida e feita, e essa questão se desfez com o tempo, porque ela não faz nenhum sentido. E não há crime quando não há cadáver, né? Eu convido você a retornar no dia 11, que a mesa sobre contemporaneidade global, eu acho que vai ser especificamente sobre essa questão. Acho que temos tempo ainda para mais uma Uma pergunta. última curta pergunta, se alguém tiver. Alguém tem uma pergunta? Não, vamos democratizar. É muito difícil a gente falar de... Pega o microfone, por favor. Boa noite. Eu acho muito difícil eu falar de arte contemporânea com os meus alunos operários ou da classe trabalhadora, sabe? Mas eu, pelo menos, eu percebi aqui que eu acho que eu acredito que está um pouco indo pelo caminho certo quando vocês falaram sobre liberdade, exercício de liberdade, sobre diversidade. Eu queria saber se... Agora já até esqueci. Se ficaria... Quer dizer, se vocês falaram tanto em liberdade, mas eu não ouvi a palavra democracia, né? Então, se é esse sentido, né, da arte contemporânea, dessa liberdade, ela criar essa participação maior e ela alargar essa democracia, né, que a gente está construindo. Porque, como ele falou, a arte não tem saída, é entrada. E eu quero fazer eles entrarem nesse se é por aí, ou se eu estou totalmente viajando na minha proposta de educação. Tá? Além de convidá-la para retornar também para a mesa Arte Contemporânea para Todos, eu convido algum voluntário na mesa para fazer o comentário final dessa pergunta. Ou sobre considerações finais também. Ninguém sobre arte engajada? Pode falar também, estou viajando demais na minha loucura de... Bom, alguém tem alguma resposta específica para dar para essa pergunta? Eu acho que a pergunta é muito pertinente, é uma questão extremamente complexa que não vai dar para a gente resolver em 5 minutos, né? A questão da relação do engajamento artístico com a democracia, mas retornaremos a ela numa próxima mesa. Acho que é melhor a gente encerrar por aqui, já estamos no limite do nosso tempo, não queremos ultrapassar o tempo que a Caixa nos concedeu, então agradeço a presença de todos, convido-os a retornar para as outras mesas. Cedo, porque realmente a demanda superou, felizmente, a expectativa. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença de Márcio Doctor, de Valtércio Caldas, Brian Fair, e obrigado, Marta Moreira Lima, pelo trabalho de intérprete, e muito obrigado pela presença de